Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olha eu aqui para te dar boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Tapin Rouge. Você que está aí zapeando, passeando pela programação da TV Otimista, acaba de parar no programa que te leva para os melhores eventos do estado do Ceará e, por que não dizer, para o país, afinal a gente já esteve em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu gosto mesmo é de bater perna por aí e trazer tudo que há de melhor para você. Nesse momento a gente começa o programa direto da FIEC, onde está acontecendo a 6ª edição do Fórum O Otimista Brasil, a segunda aqui em Fortaleza, viu? E por que não dizer para você que eu vou te trazer para esse universo, para a gente conversar, para a gente debater, falar de direito, de sustentabilidade, falar de comunicação, de educação, de tecnologia, de muita gente que está aqui para falar sobre o futuro do país e para debater tudo isso. Claro que a gente vai conversar com muita gente importante, falar quem veio nos prestigiar e você aí do outro lado da telinha participando disso tudo comigo e com muita gente querida aqui, viu? Vamos lá? Hoje a gente está num momento muito especial aqui do Grupo Otimista, que é realizando o 2º Fórum Otimista Brasil aqui em Fortaleza, que é a nossa casa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, vocês como indústria, como tão importantes no país, principalmente que eu passo ali no aeroporto, eu sempre vejo da Celame e tal, mas falar como uma indústria que também impacta aqui no nosso Ceará, da importância de um evento como esse, que a gente reúne diversas personalidades, aqui tem várias áreas, para falar mesmo do futuro do país e por que não falar do futuro do país se a gente falar das indústrias não tem como. A gente está muito feliz de estar aqui, a gente parabeniza o Otimista por uma atividade, uma iniciativa como essa tão importante. Como você mesma comentou, a gente tem muitos stakeholders, não tem como o setor privado caminhar sozinho, pensando no desenvolvimento, no crescimento econômico. A gente tem que fazer isso em conjunto com o poder público, em conjunto com a academia, com a sociedade. Então, um momento como esse é fundamental para a gente alinhar aí as intenções, os planejamentos, a nossa estratégia e avançar nesse desenvolvimento. E fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Como não falar do futuro do país num fórum como esse, Eduardo, e não envolver a indústria, envolver o trabalho todos de vocês do setor? Eu diria que a gente sempre está muito presente, muito ligado ao Grupo Otimista com realmente toda a área de vocês, porque a gente fala de avanço, a gente fala de futuro, a gente fala do progresso e do como é importante o trabalho que vocês executam. Eu queria que você dividisse um pouco da ideia mesmo de vocês estarem aqui falando do trabalho de vocês, mas também falando do futuro do país que envolve tudo isso. Bom, o futuro ele é feito de realidade, mas também de expectativas positivas. Então nós estamos aqui hoje falando da parte de expectativas positivas, que é falar desse otimismo, né? Apesar de ter questões no ambiente econômico que a gente não controla, mas se nós não formos positivos para traçar planos, lidar com as incertezas e daí propiciar um bom ambiente econômico e positivo e sustentável para o desenvolvimento econômico do nosso estado, do complexo industrial portuário do PECEM e do Brasil. Então, e o nome do evento em si, né, o Fórum Otimista, traz muito isso, não está aqui no ambiente da Federação da Indústria, falando com grandes empresários, falando de insegurança jurídica, mas como nós revertemos o jogo, como nós fazemos a nossa expectativa positiva virar realidade. Então é muito sobre isso. Então o futuro ele é feito de ação e de pensamento positivo, porque se a gente ficar falando de negatividade, a gente não consegue chegar lá. Você falou de uma coisa muito interessante, né, sobre o trabalho que vocês executam lá e principalmente como vocês vão pegar a situação que está acontecendo no mundo, independente do que seja, né, a gente sabe que a gente vem enfrentando algumas dificuldades, algumas situações delicadas, mas vocês, como chefe que estão ali na cabeça, digamos assim, para que resolva tudo isso, tem que administrar da melhor forma possível. Como é que vocês lá enfrentam esses desafios quando vem uma surpresa de um dia para a noite, ou então de uma decisão que vem lá de outro país, às vezes, mas que afeta diretamente a gente? Bom, o ambiente econômico, ele e tanto é que a gente chama hoje de mundo VUCA, volátil, incerto, né? Isso existe desde sempre no ambiente econômico.
né? Você tem que traçar planos e ver qual a forma de remediar ou de conter os danos causados. Então eu acho que nós temos que se virar para um ambiente de negociação e fazer contenção de danos e procurar novos ambientes para poder corrigir os problemas. A gente falou sobre o futuro do país, né? Em diversos setores. Aqui a gente falou de educação, de turismo, a gente fala de empreendedorismo industrial. Então eu queria que você falasse um pouco da importância de eventos como esse que reúnem pessoas realmente de diversos lugares do país e diversos, digamos assim, tem nichos de todos os lados aqui para realmente discutir esse espaço que vocês estão tendo junto com a gente. É fundamental a gente olhar para frente, né? A gente ter esses espaços para poder olhar para frente e discutir e contribuir, trocar ideias com todo mundo que faz, não só o turismo, mas a sociedade como um todo. Eu acho que tem vários aspectos, especificamente do turismo, que a gente vai conversar hoje e que podem evoluir. A gente já melhorou muito, né? A gente já teve muita evolução, mas, como eu estava falando do Beach Park, acho que funciona também para a economia de uma forma geral, que é o ponto da melhoria contínua que a gente sempre fala. A gente sempre buscar evoluir, sempre ter melhoria. E aqui é um espaço para isso, para pessoas com visões diferentes, com experiências, com históricos complementares, que acho que podem trazer um pouco dessas ideias e com isso você vai formando uma ideia e um plano de futuro para o país. Deputado, eu queria que você dividisse um pouco dessa experiência, está nos visitando. Acredito que seja a primeira vez no fórum, né, do Otimista aqui, mas a importância de um evento como esse, para a gente debater o futuro do país. Eu acho que vocês todos da política realmente têm esse papel para vir para cá também, para que as pessoas possam discutir e também ouvir um pouco do que vocês acham no contexto geral. Você veio nos prestigiar, mas também está fazendo questão aqui, também veio prestigiar todas as pessoas que estão no painel, então me diga aí o que é que você acha. Bom, primeiro agradecer pelo convite ao Adriano, ao Grupo Otimista. Eu estive no painel lá na FAAP, em São Paulo, né? Então já é a segunda vez que eu estou prestigiando o evento, já conheço. E eu acho de suma importância, parabenizar aqui o Adriano Nogueira, né, pela iniciativa, acho de suma importância. A gente tem perdido aí nos últimos anos a capacidade de debater com parcimônia, de debater ouvindo o outro, né, dando espaço para o contraditório, e eu acho importante esse tipo de fórum ser revitalizado, né, que a gente volte a ter essa capacidade de debater ideias, de discutir o futuro e os rumos que a gente quer para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então a gente vê nas redes sociais as pessoas cada vez mais sem paciência, querendo opinar, mas não querendo escutar, e um fórum como este, os debates como esse, na verdade são para poder dar à sociedade espaços de debates, né? Que as pessoas possam de fato voltar a sentar na mesa, a dialogar, como eu falei mais uma vez, a ouvir o outro, ouvir a ideia do outro, né? E poder assim a gente escolher os caminhos a seguir. Então fico muito feliz de estar participando, de estar aqui prestigiando, e mais uma vez parabenizar o Grupo Otimista através do Adriano Nogueira por estar realizando esses constantes fóruns. Tenho acompanhado desde o primeiro esses constantes fóruns, que já foi em Brasília, já foi em São Paulo, que vá para outras capitais, como Recife, como Salvador, enfim, como Rio de Janeiro, né? Tem outros espaços aí, e convocar cada vez mais a sociedade civil, o meio político, o meio empresarial, para estar junto debatendo o futuro do país. A importância de um fórum como esse, que promove e instrui a gente num processo de reflexão profunda sobre os grandes temas do Brasil e da sociedade. Então, passando pela educação, pela infraestrutura, pela indústria, que é importante, resume-se aqui
né, uma grande empresa de comunicação junto com a academia, junto com a indústria, só tem a favorecer o debate, a discussão e a reflexão sobre o Brasil. Estou muito otimista com a participação neste fórum, este que é o 6º. Logo mais teremos mais uma edição lá em São Paulo, lá na sede da Fundação Armando Álvares Penteado, na cidade de São Paulo. E é sempre um prazer a gente receber uma parceria como essa, que só melhora a nossa reflexão, o nosso debate sobre o Brasil. É sempre bom a gente ter essa oportunidade de discutir o futuro, discutir as boas práticas, discutir efetivamente o que precisa ser aprimorado e cada vez mais profissionalizado nas políticas públicas que são feitas na nossa região Nordeste. O Otimista está de parabéns porque ele busca justamente isso, discutir o Nordeste, discutir a desigualdade, discutir as boas políticas para que efetivamente a gente tenha condições de ter um futuro melhor, com desenvolvimento sustentável, com empregabilidade e, acima de tudo, com melhoria da qualidade de vida. O Fórum Otimista Brasil ele tem uma importância muito grande porque ele trata sobre várias indústrias, né? A indústria do turismo, a indústria financeira, trata do varejo, dos empreendedores e trazer o tema de sustentabilidade para que todas essas relações sejam relações duradouras é importantíssimo. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para participar desse painel e agora, como um grande marco, a Pague Menos recebeu o selo de Women's on Board e agora está em busca do selo do EDGE, que mostra que a maneira como a gente constrói as nossas mais de 1.700 lojas é economicamente sustentável, né? Então a gente tem um selo, a gente está em busca do selo de construção verde e em busca de tantas outras certificações que mostram que se a gente tiver a conscientização para tratar bem o planeta também tratará bem de cada um de nós. Olha, os números do turismo no Brasil já são números significativos se a gente pensar em toda a volatilidade econômica que a gente enfrenta, mesmo a questão das mudanças climáticas e até mesmo das crises geopolíticas. O setor do turismo tem crescido na ordem de 13% ao ano. Isso é mais do que qualquer outro crescimento. A indústria de transformação tem crescido na base só de 3%. Ainda assim, o turismo é um outro segmento onde a gente precisa incluir cada vez mais. Incluir não só para ser mais igual, né? Não só para tornar todos mais iguais, mas incluir para que a gente possa ter, inclusive, resultado econômico, a gente possa ter crescimento econômico a partir de uma atividade que agrada a todos, a tantos, né? Nós temos desafios muito históricos, porque a nossa infraestrutura educacional ainda é do século XIX, a nossa formação de professores ainda é a do século XX e os desafios que nós temos no século XXI não conseguem ser superados dessa forma. Então, a gente precisa, de fato, organizar melhor todo o processo formativo, envolver tanto o poder público quanto a iniciativa privada e as organizações do terceiro setor, para estabelecer parcerias que possam tornar a educação mais útil, para que a gente possa formar os jovens, as crianças e os jovens, e também para formar os adultos para novas atividades que as velhas profissões não atendem mais. Estamos num tempo de preparar e de nos preparar para as profissões do futuro. Conhecer a inteligência artificial, conhecer as novas tecnologias de informação e comunicação e investir muito em alfabetização midiática e informacional é essencial. A economia de um país ela é formada por vários setores da economia. E a gente não tem dúvida que o turismo é um dos principais vetores da economia do nosso país, especialmente aqui do Ceará e do Nordeste. Por isso que a gente precisa ter uma atenção especial para o turismo e o Fórum Otimista ele dá oportunidade a isso. A gente debater o turismo, o crescimento do turismo no nosso estado, como nós podemos crescer ainda mais enquanto destino turístico aqui no estado do Ceará. Se a gente olhar para o que cada turista deixou aqui no estado do Ceará apenas nesse primeiro semestre, nós estamos falando aí de mais de 6,6 bilhões de reais que foram injetados na economia por turistas que vieram visitar a gente no primeiro semestre, que é conhecido como um semestre
de baixa estação, mas aqui nós tivemos até um crescimento em um dos melhores meses de março, maio e abril dos últimos anos. Por isso eu acho que o turismo é um dos fortes pilares da economia do Ceará e do Brasil, podendo chegar até atingir 10% do PIB do nosso Ceará. A gente está mais um momento aqui do Fórum Otimista falando sobre o futuro do país, a gente gosta de debater e difícil um fórum acontecer desse que você não esteja presente, que você também não cause realmente uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas, quando você traz aqui estatísticas, você fala sobre coisas onde as pessoas falam assim, ele está falando isso e tem base, né, no que está falando, então sempre é algo, eu vejo que o seu discurso aqui com a gente é sempre algo que causa realmente um burburinho assim, né, isso é muito positivo, principalmente para nós do Grupo Otimista, porque a gente traz de fato algo que a gente precisa mudar o país. Queria que você falasse como ministro, né, como ex-governador, como político, como alguém que sempre desejou colocar o Brasil realmente num patamar ainda maior, como você enxergaria hoje a mudança do Brasil, o que você faria? Nós precisamos, eu diria, desesperadamente achar o caminho. E esse caminho tem que ser achado pelo diálogo político, pelo debate político. E o que está acontecendo no Brasil é que o problema vai se agravando, todo dia é mais complexo, todo dia é mais difícil de resolver, e a política que deveria estar fraternal e generosamente debatendo os diagnósticos, as soluções, porque ninguém é dono da verdade, está entregue a ódios e paixões epidêmicas superficiais, ou você é bolsonarista doente, ou você é lulista doente, e ambos representam rigorosamente o mesmo modelo econômico, o câmbio flutuante, primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, e o mesmo e trágico modelo de governança política, que é, por exemplo, entregar 63 bilhões de reais de emendas para você espalhar, para não ter consequência de nada, por regra, se dissipado na corrupção, na ladroeira mais generalizada. E se a economia está nesse modelo e a política está nesse modelo, não há alternativa, não há saída. E esse não há saída significa muitas vezes a porta do futuro que vai se fechando para toda uma geração de jovens que precisam que as coisas sejam diferentes. E o que me revolta muitas vezes, embora eu cada vez mais esteja maduro e estou tentando conter a minha revolta, pelo menos na linguagem, é que o Brasil tem todos os elementos práticos para ser uma das nações de maior potencial civilizatório do mundo. Porque nós temos os elementos práticos da economia do século XIX, do século XX, estoque de terras agricultáveis, insolação, água, biodiversidade, uma vocação para produzir no campo que vai desde uma cultura temperada até uma cultura tropical no mesmo dia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você colhe uma uva temperada e uma melancia tropical no mesmo dia nesse país. Soja e milho e cevada, que é a matéria-prima de fazer cerveja. A mineração brasileira tem os elementos conhecidos, ouro, prata, níquel, etc., mas tem agora os elementos mais estratégicos, mais sensíveis da economia digital. Aqueles elementos chamados terras raras, que são minerais absolutamente raros, ou nióbio, ou cádmio, etc. O Brasil tem em primeiro, segundo ou terceiro lugar no mundo. E estamos exportando isso in natura, sem agregar valor nenhum. Não é? Quando em 1980 o PIB brasileiro era maior do que o da China. E hoje a China tem quase 20 vezes o PIB brasileiro. A diferença é a política trágica que tomou conta do Brasil. Se a gente for falar do que essa fortaleza mudou depois da gestão dele, principalmente nas ruas, na ida e na vinda, é difícil não citar Roberto Cláudio nesse nome. Agora eu queria que você falasse um pouco, quando a gente vai falar de mudança, de avanço do Brasil, que a sua gestão teve muito isso como característica, né? A evolução, uma tecnologia, acho que a mudança mesmo. E para falar dessa sua participação aqui com a gente, mais uma vez, está virando quase sócio do nosso Fórum Otimista Brasil. Pois é, tive o privilégio de estar aqui em Brasília, em São Paulo, estar aqui de novo. Mas, na verdade, o mérito, é de vocês, de estarem dando um privilégio ao povo brasileiro,
população do nosso país, do nosso estado, né, de trazer gente interessante, tirando eu, né, do judiciário, do legislativo, do executivo, gente que empreende, para poder ouvir as perspectivas diferentes, distintas de cada um desses convidados a respeito do presente do país, mas principalmente que tipo de mensagem otimista, realista se pode ter em relação ao futuro do país. Eu pessoalmente acho que o nosso Brasil está carecendo, como em poucas vezes da sua história, de lideranças pacificadoras, conciliadoras, né? E não é conciliar de qualquer maneira, é conciliar em torno de um projeto, de uma visão de futuro que possa deixar os radicalismos, né, menos afeitos, né, ao bem nacional de lado e poder unir a grande maioria de quem empreende no país em torno, como eu disse, de uma pauta, de um projeto com começo, meio e fim. Então eu acho que esse tipo de iniciativa de vocês ajuda a gente a pensar sobre os problemas, mas também nos caminhos de saída, né? Liderança é fundamental, um plano e um projeto que possa unir é fundamental, mas também ter a capacidade de poder conversar com setores distintos da sociedade. Somos um país grande, com regiões distintas, né, que pensam muitas vezes de forma diferente, e ninguém pode governar apenas para os seus, para a sua bolha, tem que governar para o país inteiro, inclusive para aqueles que votam contra, eventualmente, uma democracia. Eu acho que votar a favor, não é não? às vezes, muitas vezes isso, muitas vezes você é um eleitor que foi contra você numa eleição, a partir de uma série de gestos e ações durante o governo, vira no futuro, né, um apoiador desse projeto. Eu acho que mais nesse momento, ainda não é um ano eleitoral, é pré-eleitoral, mais do que pensar em eleição, a gente ainda tem tempo para pensar em projeto e o Grupo Otimista está dando essa possibilidade do Brasil juntar cabeças distintas para poder pensar melhor e mais sobre o futuro. Adriano, sexta edição do Fórum Otimista e em um ano acho que a gente veio realmente numa crescente onde a gente conquistou vários outros espaços e convidou muita gente para conhecer o que a comunicação do grupo como um todo vem para agregar. Eu queria que você fizesse um pouco a sua análise desse evento de hoje. Não, foi muito bom, foi muito enriquecedor nessa sexta edição do Fórum Otimista Brasil, segunda no Ceará, né? Então nós debatemos assuntos importantes para a economia, para a política, para a sustentabilidade, para a educação, entre outros. Foi muito enriquecedor, grandes nomes do mercado, da política. Eu acho que foi sensacional e já estamos trabalhando no próximo fórum, no dia 8 de setembro, na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, em Higienópolis, em São Paulo. O que é que faz Adriano Nogueira ser tão imparável? Incansável. A gente não pode parar, a gente tem aí uma economia super dinâmica, então esses assuntos, tem muitos temas como a taxação dos Estados Unidos, a economia, os juros, a sustentabilidade, a educação, então isso tudo não para, né? Então a gente está muito com esses assuntos à flor da pele, que a gente está falando isso nas nossas rodas, no nosso grupo de WhatsApp, então a gente está sempre discutindo esses temas e chamamos aqui grandes especialistas para a gente debater. Eu não tenho dúvidas que você não vai sair da mesma forma desse programa. Eu quero agradecer seu carinho, sua audiência. Claro, falando para você que fica ligadinho na programação inteira do Grupo Otimista de Comunicação. Afinal, a gente gosta de comunicar e falar do que é bom e do processo. Obrigada pela sua companhia nessa noite, aqui com tudo que a gente mostrou do Fórum Otimista na edição Fortaleza, mas logo, logo tem São Paulo. E eu vou correndo porque o nosso tempo está curto. Um beijo enorme e até a próxima. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.